esse era o comando que vocês tinham, material de leitura. E aí, no final, tava assim, ó. O comando estava. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Só pra vocês lembrarem. Então, ó, como usuário da rede social Instagram, você participou recentemente de um amplo debate realizado pelo Fórum Online Impactos no Comportamento Sociais, promovido por grupos de internautas que se preocupam com a indução das redes sociais sobre a vida das pessoas, o qual teve como objetivo alertar sobre os perigos dos jogos de azar que circulam na rede social. Então, vamos entender. Você é um usuário da rede de Instagram e você participou de um amplo debate promovido por esse fórum online que trabalha sobre a indução das redes sociais na vida das pessoas. E nesse fórum lá, vocês discutiram um pouco sobre os jogos de azar e o que eles fazem nessa rede social com o impacto dos internautas. Esse é o contexto. Então, precisa aparecer isso na tua resposta argumentativa. Então, você participou após um debate. Olha o que o comando fala. Após um debate, um dos palestrantes solicitou aos participantes, ou seja, você que participou também, com que fizesse uma resposta argumentativa em que vocês pudessem responder a seguinte questão. Quais são as consequências da promoção dos jogos de azar por influenciadores digitais na vida de seus seguidores? Então, você vai ter que responder os impactos que os jogos de azar trazem. Beleza. O meu texto vai circular no Instagram, certo? E aí eu vou precisar fazer o quê? Apresentar a minha resposta e argumentos que defendam as consequências que trazem de fato a promoção dos jogos de azar, com no mínimo 15 e máximo 22 linhas. E aí tá falando caneta azul, não coloque título, não, então as obrigatoriedades da UEM. Para o mapa mental bem claro de uma resposta argumentativa, vocês sabem que, se vocês quiserem copiando comigo, pode ser, tá? Que o objetivo de uma resposta argumentativa é justamente o quê? Responder a questão. Então, eu tenho que ler a resposta de vocês e entender se será que vocês conseguiram cumprir com o objetivo? Se no teu texto eu entender lendo como um internauta, porque eu vou estar lá na rede social, e aí eu tô participando desse fórum e eu abri o teu texto. E eu falei, cara, a Maria conseguiu me explicar quais são as consequências que ela viu após a discussão, quais são as consequências que os jogos de azar estão trazendo para essa rede social. Então, é um grande impacto. Hoje, por exemplo, eu tava no Instagram, e aí o que tá acontecendo, as pessoas... eu só vi um caso aleatório, assim. Eu nem acompanho influenciadores digitais, mas eu vi um caso de, sei lá, uma mulher que eu nem conheço, que ela foi casar e ela modificou totalmente o rosto, e aí começou sobre a discussão das pessoas que utilizam muitos filtros no Instagram. Então, temos super em alto o quanto a sociedade ela tá doente em relação à utilização de filtros. Beleza. Então, eu, Letícia, tô na minha rede social e eu li um texto que retratava sobre a sociedade que está doente. Essa lógica vocês têm que ter todas as vezes que vocês pegam um comando de vestibular. O que tá faltando é vocês entenderem o teu papel social. Então, você realmente vai ser esse internauta, que aí eu preciso informar que após participar de uma ampla discussão sobre essa temática, eu entendo da importância de produzir esse texto. E aí eu entendo a importância de mostrar a você também, internauta, sobre as consequências dos jogos de azar. Qual a linguagem que você vai utilizar sendo internauta e escrevendo para internauta? Então, qual linguagem você vai usar sabendo que você tem esse papel social, que você tem esse público-alvo e que vai mandar esse texto que vai circular na tua rede social? Não vai ser, por exemplo, uma linguagem extremamente formal. Então, é essa dificuldade que eu tô sentindo no texto de vocês. E vocês entenderem a comunicação que é ser utilizada. Além disso, eu preciso que vocês entendam que o objetivo de uma resposta argumentativa sempre é responder essa questão. Então, em cima do mapa mental de vocês, vai ter que vir, de fato, a pergunta. Qual é a pergunta, então? Deixa eu só até copiar aqui, eu acho que eu consigo colar. Deixa eu ver. Eu ainda estou aprendendo a mexer nessa tecnologia, né? Ó, consequências do jogo de azar. É isso aqui que eu preciso. Então, vamos lá. Acho que eu consigo trazer pra cá. Ah, não trouxe. Eu só consigo trazer a corzinha. Mas vamos lá. A temática era... Eu tava tentando copiar e colar. Quais são as consequências dos jogos de azar
Eu vou colocar assim, quais são as consequências de jogos de azar causam sobre os internautas, tá? Causam os internautas. Só para ficar mais rápido aqui. E aí vocês trazem o quê? Esse é o objetivo. Cumpram em responder a pergunta para descobrimento de tese. Então, qual é a resposta? Quais são as consequências? Essas consequências são consequências o quê? Consequências negativas, certo? São consequências ruins. Então, quais são os impactos? Os impactos são impactos negativos. Essa é a minha tese. De que isso é um problema, algo ruim. E aí você responde, quais são esses impactos negativos? E aí que talvez pegue os alunos, porque essa era uma temática que o aluno precisa desenvolver consequência. E não as causas que estão levando as pessoas a jogarem tigrinho, por exemplo. Não é as causas que estão levando, por exemplo, as pessoas participarem de jogos de azar. Porque se eu estivesse perguntando para vocês quais são as causas disso acontecer na rede social, o argumento seria diferente. Vocês iriam falar para mim que as causas são falta de fiscalização, influência social, né? Então, seria essas causas, mas eu tô te perguntando as consequências. Quais são as consequências? Letícia, então já responde aqui para você não errar na linguagem. Responde direto no teu mapa mental. Eu, como usuário, então coloque teu papel social bem aqui em cima. Eu sou um usuário que estou escrevendo a outras pessoas na rede social, onde vai circular o meu texto. Incorpore essa primeira pessoa. Então, responda direto aqui. Eu, como usuário, acredito, então, poderia falar assim, que uma das consequências, se dessa forma ficar melhor para vocês, tá? Que uma das consequências do jogo de azar, por exemplo, posso repetir a temática, os jogos de azar, é o endividamento. Mas aí, se a gente voltar ali na pergunta, ele, lá no contexto lá de produção, ele pede quais são as consequências dos jogos de azar ou quais são as consequências dos influenciadores? Não, dos jogos de azar feitos por influenciadores digitais na vida dos seus seguidores. Então, ele pergunta as consequências da promoção Promoção de jogos de azar por influenciadores. em si dos jogos de azar, entendeu? Fiquei com essa dúvida. Isso. As consequências da promoção, ou seja, da realização de jogos de azar que são feitos por influenciadores digitais na vida dos seguidores. Quais são as consequências? Por exemplo, uma das consequências de jogos de azar é o endividamento. Beleza. E aí eu vou te mostrar o que, por exemplo, como nessa parte acontece, o que leva as pessoas. Me dá um exemplo de por que os jogos de azar causam endividamento. Como eles causam endividamento, tá? Nessa parte aqui, vocês podem utilizar, inclusive, um dado, se vocês quiserem, falando da porcentagem de pessoas que estão endividadas ao jogar tal tipo de jogos. Só que aí fica diferente na forma como vocês vão colocar. Eu vou inventar, só para vocês entenderem, tá? Supondo que eu tô lá definindo no meu parágrafo argumentativo assim, ó. Dessa forma, aqui eu vou iniciar o segundo parágrafo, por exemplo. Dessa forma, vejo que uma das consequências... Eu repito o meu argumento, tá? Uma das consequências, posso repetir o tema, porque fica melhor, que os jogos de azar causam. Que os jogos de azar causam, né? É o endividamento dos usuários. Eu tô na rede social. Dessa rede social. Vocês estão entendendo? É essa comunicação que eu vou precisar ter. Beleza. Agora eu vou mostrar como acontece esse endividamento. Então, lembra, você participou de um fórum, então vai ter que ter essa ideia. Então, ó, dessa forma, eu vejo que uma das consequências que os jogos de azar causam é o endividamento do usuário dessa rede social. Portanto, após participar, supondo que eu queira colocar um dado, tá? Porque dado é uma estratégia argumentativa de comprovação. Lembra dessa estratégia? É o comprova. Então, portanto, após participar da discussão, vi que, vou inventar, 73%
dos internautas já jogaram o famoso jogo do tigrinho. E desses... Deixa eu essa vírgula. Vou inventar, tá bom? 45% ficaram com dívida. Exemplifiquei, agora eu vou justificar. Logo, entendo que esses aplicativos que são induzidos por muitos influenciadores aqui no Instagram, porque eu tenho uma comunicação de internauta e eu posso falar aqui no Instagram, tá? Aqui no Instagram, fazem uma alienação financeira. E aí eu acabo de construir não uma exemplificação, e sim uma comprovação por dado, que é o que vocês podem fazer. Então, o que eu fiz? Eu quis trazer um dado, eu posso jogar uma ideia de uma pesquisa que eu vi, só que a comunicação é diferente. Então, por exemplo, nessa parte aqui, eu posso trazer um dado, se eu quiser, depois finalizar com uma justificativa mostrando os impactos que eu acho sobre isso. Nesse caso, eu desenvolvi assim, ó. Dessa forma, vejo uma das consequências que é o jogo de azar causa o endividamento dos usuários dessa rede social. Portanto, após participar da discussão, vi que 70%... Porque eu já vou ter falado de discussão lá no início, tá? Portanto, após participar da discussão, vi que 73% dos internautas já jogaram o famoso jogo de tigrinho. E desses, 45% ficaram com dívida. Logo, entendo que esses aplicativos que são induzidos por influenciadores aqui no Instagram fazem alienação financeira. Entende? O meu parágrafo inteiro tem que falar do quê? Dos problemas financeiros que são trazidos pelo endividamento. Ah, Letícia, eu não vou utilizar dado. Então, o que eu posso utilizar? Exemplo dessa parte que eu fiz de verde. Então, poderia ser assim. Dessa forma, que aí viria nessa parte aqui, ó. De como acontece o endividamento. Então, dessa forma, vejo que uma das consequências que os jogos de azar causam é o endividamento dos usuários dessa rede social. Portanto, após participar da discussão, analisamos que as pessoas são influenciadas diretamente, principalmente por meio de tráfego pago, que induzem com que esses internautas, para uma busca financeira, queiram jogar várias vezes, porém sem uma orientação financeira, o que pode levar, e o que a gente vê diariamente, pessoas entrando em dívida por jogarem jogo do tigrinho. Logo, entendo que esses aplicativos que são induzidos por influenciadores aqui no Instagram fazem toda essa alienação financeira. Estão entendendo? O jeito que a gente faz a comunicação e uma resposta em primeira pessoa. E é essa dificuldade que eu sinto nas redações de vocês. Como aqui, por exemplo, deixa eu só ver. Cadê a redação aqui que eu peguei? Ó, a promoção dos jogos de azar tem sido cada vez mais, evito cada vez mais porque é clichê, comum nessa rede social. Por isso, vírgula, como usuário do Instagram, aproveito este fórum, porque eu não mencionei ainda, então nesse caso é este fórum para abordar as consequências, ó, a transliteração silábica acontece em cima da sílaba, não, da linha, tá? Não pode ser embaixo, tá bom? Tem que sobrar um espacinho para colocar, ó, aqui tá certo, tá? Mas vamos lá. Aproveito este fórum para abordar as consequências dessas divulgações. Nesse sentido, é válido ressaltar que a perda de controle financeiro e o vício são as principais consequências. Aqui, não está fazendo comunicação nenhuma com o meu público-alvo. Entende? Não está em primeira pessoa, está em terceira pessoa. E aí que, do nada, eu sou um usuário e, do nada, eu paro a comunicação de usuário. Aí que vocês perdem nota na coerência do texto. Então, vocês poderiam, por exemplo, iniciar falando aqui de fato, né? Então, ó, aproveito, ou poderia falar assim, após participar de uma ampla discussão neste fórum de discussão, ou após participar de uma ampla discussão nesse fórum online aqui nessa rede social,
Vi sobre a grande importância de se trabalhar ou de se repensar ou de se refletir, sei lá, sobre os impactos que os jogos de azar trazem traz sobre os internautas, principalmente quando induzidos por influenciadores digitais. Portanto, considero que são extremamente graves as consequências que esse tipo de modelo de entretenimento causa na vida dos usuários. Tá vendo? Eu posso fazer isso. Então, nesse sentido, vejo que a principal consequência que o jogo de azar traz é o prejuízo financeiro. Ó, olha o jeito que eu trouxe essa parte aqui, tá vendo? Aí a aluna continua, dessa forma, a promoção dos jogos de azar por influenciadores digitais tem como objetivo atingir pessoas vulneráveis e mais suscetíveis à persuasão, como aqueles com menores condições financeiras ou jovens. Segundo dados da Datafolha, 1 a cada 4 apostadores online tem entre 16 e 24 anos, evidenciando que, ao romantizar os ganhos e acumular os riscos, após online, os influenciadores levam pessoas vulneráveis a acreditarem em uma maneira de fácil lucro, que na realidade leva à perda do controle financeiro. Afinal, as pessoas apostam cada vez mais com o objetivo de recuperar aquilo que havia perdido. Vamos lá, aqui a aluna está explicando como funciona o jogo, mas sem conversar sobre as consequências, sem me falar. Então, nesse caso, ela deveria ter falado assim, né? Que acredito, né, que uma das consequências significativas do jogo de azar é a questão financeira. Vi, após a nossa discussão, que essa promoção dos jogos que são feitas por influenciadores digitais tem o maior objetivo de atingir principalmente pessoas vulneráveis dessa rede social e que são mais suscetíveis a uma persuasão, uma vez que, por conta das suas condições financeiras, principalmente jovens, são os que mais sofrem esses impactos. Vi muito isso após minhas pesquisas, por exemplo, no site Datafolha, que informou que 1 a 4 pessoas apostadoras têm entre 16 e 24 anos, o que evidencia os gastos, o que evidencia os riscos de aposta, principalmente por esses jovens, os quais são os mais vulneráveis, por falta de um senso crítico, a acreditarem no lucro fácil, o que muitas vezes leva às consequências financeiras. Ou seja, as apostas são feitas com o objetivo do jovem tentar recuperar aquele dinheiro perdido, mas que cada vez mais levam ao endividamento. Vocês estão entendendo? A comunicação que é o que está falhando? Tá fazendo lógica? Vocês estão me ouvindo? Você tá falando, eu tô olhando a minha redação. É. Eu tô pensando que a maior dificuldade que eu tive também, agora vendo por esse lado que você tá falando, é na linguagem. É na linguagem. Eu usei uma linguagem, assim, comunicativa, muito em primeira pessoa. Eu acho que a gente tá acostumado a escrever só... Você e 99% dos alunos eu sofro com isso. Assim, escreve muito dissertativo. Porque assim, falta vocês entenderem quem são vocês nesse texto. E aí que tá a pegada, por exemplo, da UEM, da UniOeste, entendeu? Das universidades que vocês vão fazer que cobram gêneros textuais, da UEPG, entende? Se o meu aluno não entender a linguagem, isso aqui é uma argumentação. A aluna soube argumentar. Vocês estão vendo que ela utiliza estratégia de comprovação? Ela utiliza uma exemplificação, mas cadê a linguagem? Senão, por que ela vai fazer sentido ela falar assim, sou uma usuária do Instagram? E do nada, ela parar de ser usuária do Instagram e a comunicação, senão não faz lógica. Eu falar assim, olha gente, eu sou tal fulano e do nada eu paro de me comunicar igual aquele fulano. Você fala, opa, mas de repente comunicava de uma forma, agora tá falando de outra? Vocês entendem? Cadê a pegada da comunicação? Então, vocês precisam, de fato, entender. Quando for em primeira, precisa se assumir uma linguagem totalmente de primeira pessoa. E observar teu público-alvo. O ademais já distancia um pouco. O ademais, ele costuma ser um pouquinho mais formal. Para textos em primeira pessoa, é interessante que além disso, tá? Além disso, vejo que um outro impacto é interessante que sempre vocês retomem o tema e a tese, tá? Que um outro impacto, né, que traz sobre os influenciadores... Tô lendo aqui com vocês agora. Além disso, quando os influenciadores postam diretamente apostando em plataformas online e tendo resultados positivos, normalizam um hábito vicioso, causado por jogos de azar. Deixa eu só ver. Além disso, a ilusão criada pelo ganho financeiro ocasiona uma busca incessante e recupera os prejuízos, que, juntamente com o estresse e a ansiedade advindos dessas perdas financeiras, ocasionam, tá? Ocasionam um ciclo. Deixa eu ver com quem que ela tá concordando. Além disso, a ilusão criada pelo ganho financeiro, de uma busca incessante, recuperada pelos prejuízos que, juntamente com a ansiedade dessas plataformas, ocasionam, os prejuízos, ocasionam um ciclo
de apostas, visto que essas pessoas não veem que perderam o controle de suas finanças, uma vez que o hábito de apostar tornou-se patológico. Por isso, é de extrema importância reconhecer os impactos causados pela promoção dos jogos de azar por influenciadores. Influência tem acento, influenciadores não. Influenciadores digitais em redes como esta. Ó, aí do nada ela volta a falar de rede como esta. Tá vendo? É o texto inteiro eu preciso. Outra coisa, ela tem que me trazer aqui outra consequência que não foca em financeiro. Então, ela teria que falar o tempo inteiro pra mim do hábito vicioso, do vício, né? O impacto do vício, o que que gera? Dependência. Aí ela citou estresse, ansiedade, beleza. Mas eu não quero que ela fale de financeiro mais aqui. O financeiro ficou pro outro parágrafo. Então, além disso, aí ela, como que ela iniciaria o parágrafo? Outra consequência. Então, aqui ela viria assim. Além disso, né? Outra consequência que os jogos de azar traz sobre os usuários do Instagram, ou desse Instagram, dessa rede social, é o extremo vício que é ocasionado. Ponto. Percebo isso diariamente, você não precisa ter essa comunicação, mas percebo isso diariamente pelo estresse e ansiedade que são disseminados nessa rede social. Porque é tão grande o vício, essa dependência emocional de conquistar uma elevação do dinheiro ou elevar um status social, que eles jogam sem pensar nas consequências mentais. No entanto, no momento que começam a perder, é perceptível os gatilhos de saúde mental que são tratados aqui. Por exemplo, as brigas que são feitas nas redes sociais, ou a ideia da própria dependência, ou a própria ideia, sabe, da consequência do vício mesmo que vocês podem trazer. Então, vocês poderiam falar sobre isso. Só que o que a aluna errou? Ela errou na ideia de mostrar essa consequência do vício e da comunicação. É uma resposta argumentativa? Isto é uma resposta argumentativa, mas a linguagem não é adequada. E onde ela perde nota? Na coerência textual. Então, quando eu avalio o aluno, no início eu modificaria esse início dela, igual eu fui fazendo com vocês, mas de temática, de parte argumentativa, a aluna tem argumentação. De 30 pontos, eu tiro um pouquinho, tá? Porque o segundo argumento eu achei que não ficou tão bem desenvolvido. Mas quando vocês tiverem dúvida, vocês me mandam a mensagem, tá bom? Tá bom, prof. Então tá. Beijinho, meninas. Vou pedir pra compartilhar essa aula aqui com vocês, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau.